história recente da infância, desde os anos 70 até os nossos dias, é essencialmente a história de uma regressão assombrosa, a dos limites de nosso mundo mental. Quando, nos anos 70, a TV experimentava ainda a adolescência de sua popularidade, estes limites abrangiam a casa, a rua, o bairro e, quiçá, os bairros circunvizinhos. As fronteiras desse mundo eram este ou aquele outro campo de várzea, onde as rivalidades se desafiavam e os laços se fortaleciam. Eram os quintais em que o mundo, vasto e desconhecido, ganhava proporções familiares. Eram as escolas onde floresciam as primeiras paixões e se definiam as grandes amizades. Eram os mestres e professores que adubavam as primeiras vocações, que fertilizavam as primeiras sementes do respeito e da veneração. Eram as festas onde debutavam todos nos constrangimentos dos primeiros beijos e dos primeiros flertes hesitantes com o álcool. Eram os bailes onde o rito da música lenta era o batismo dos primeiros amores. Eram o lar, a casa, a família e tudo o que carregam consigo. Este mundo era demasiado vasto para que a TV, naquele tempo, o pudesse conter ou limitar. Ela, ou mais propriamente as telecomunicações, não tinha ainda passado pela metamorfose que a converteria de peça do mobiliário em moldura da própria realidade. A TV, o disco, o cassete, o rádio, neste tempo, tinham ainda dimensões que os permitiam frequentar nossas casas. Todavia, nesta escala, era-lhes de todo impossível exercer uma decisiva influência sobre nossa experiência mental. O telefone, para citar um exemplo, por força de sua própria posição na arquitetura moral da casa, não permitia confidências, não admitia sigilos. A TV, em razão de sua natureza analógica, não tolerava nossa passividade. É preciso levantar-se para sintonizá-la. O detalhe de sua construção respeitava ainda limites, e dentre todos, o limite que nos separava dela. Na década de 90, as telecomunicações, com a crescente miniaturização, o advento da tecnologia digital e da internet, violou as fronteiras do nosso mundo mental e, sem que o tivéssemos notado, pouco a pouco, reduziu a própria realidade às dimensões da tela. A partir de então, é a própria história da infância que sofre uma inesperada metamorfose. A tela, vendo diminuir sua espessura, seu diâmetro e sua escala, pôde abranger todo o horizonte do olhar. Hoje, turbas de sonâmbulos se acotovelam nos metrôs, os olhos absortos nas rasas profundezas das telas. As crianças se deixam sequestrar pelo êxtase visual e catatônico dos jogos e das redes sociais, ao qual, subitamente, vem reduzir-se toda a sua experiência sensível. Ao contrário do que se passava com o antigo telefone, os smartphones têm dimensões que lhes franquearam acesso aos segredos, às confidências, aos sigilos. A tela, desconhecendo agora qualquer limite em sua miniaturização, integra-se em nossa própria paisagem mental numa onipresença que abrange todo o nosso mundo interior. Nenhum adolescente, nenhuma criança está a salvo de um apelo desta natureza. Nem uns nem outros saberiam o que fazer se fossem expulsos da segurança placentária da tela. Qual dentre os assim chamados millennials submeteria-se aos riscos que uma disputa de bola encerra? Quem dentre eles terá o orgulho de vencer a covardia e a timidez num ambiente tempestuoso e desafiador de uma escola? Dirigindo-se preponderantemente aos olhos, a tela pressupõe que o indivíduo, adulto ou criança, renuncia à única premissa de todo o pensamento. A fantasia, isto é, a habilidade de fazer corresponder uma imagem a uma ideia, é o alicerce da inteligência. Sem ela, nenhuma associação entre as coisas pode ser sequer vislumbrada. O rádio,
Dirigindo-se à audição, guardava ainda os limites da fantasia, exigindo a narração que cada um, a seu modo, desse vida a um episódio. O livro, a mais sutil e a mais importante de todas as ferramentas analógicas, do mesmo modo apoiava-se sobre os pilares da fantasia. Seu código, o alfabeto, pressupõe uma aptidão para a decifração que nas palavras encontra ainda outro código, o da sintaxe. Esta, por sua vez, dá lugar ao do estilo, onde as imagens se ordenam segundo a fantasia. Esta ascensão de um código a outro, portanto, de um sentido a outro, é precisamente o que a tela não pode proporcionar. Esta aptidão, esta habilidade de passar de um nível de abstração a outro, é o que se está em vias de perder na história moderna da infância. A regressão dos limites de nosso mundo, da qual os recentes capítulos da história da infância constituem episódios, é a crônica de uma amputação, a da imaginação, e com ela, de toda a vida propriamente espiritual. Santo Tomás ensinava que a alma, embora sendo forma inteligível do corpo, dele não pode prescindir no horizonte da vida material. Daí que o corpo não pode ser confundido com um mero receptáculo daquela. As atividades sensoriais, as faculdades mentais, que na infância deveriam ser potencializadas, são verdadeiramente o suporte da vida espiritual. Impossibilitado de se servir da inteligência, amputado o seu vínculo com o raciocínio, o espírito é só uma tela.